Projeto Portinari. Além do público presente, cumprimentamos a todos e a todas que estão nos assistindo em todo o mundo pelo YouTube do Fliparacatu. Então vamos dar início. Muito obrigado pela presença de vocês. Juliana, com você a palavra. Olá, gente. Bom dia ainda, né, para todos. É um prazer enorme estar aqui. Ontem eu estava comentando que nos últimos anos, né, eu vi tantos aparelhos culturais da minha cidade natal, que é Brasília, e de outras cidades brasileiras, sendo transformadas em igrejas. E é muito emocionante ver uma igreja servindo como um espaço cultural. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Falar um pouquinho, meu nome é Juliana Monteiro, sou jornalista, escrevo literatura. O Jamil dispensa apresentações, mas é jornalista como eu. Enfim, e nós... eu acompanho o trabalho do Jamil há muito tempo e eu sempre li o Jamil na imprensa, nas redes sociais, e num momento, um texto meu caiu nas mãos do Jamil. E a gente começou a conversar pela internet, né, pelas redes sociais. Eu moro em Roma, ele mora em Genebra, e eventualmente a gente trocava uma ideia, conversava um pouquinho. Pontualíssimos. Depois eu quero falar do sino. Enfim, e a gente começou a conversar, a gente não se conhecia pessoalmente, e no meio da nossa conversa, entrou a pandemia. E nós nos aproximamos muito nesse momento da pandemia, trocando nossas impressões sobre nossas saudades, sobre os nossos medos, sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil, onde estão as nossas famílias, nossos afetos, os nossos amores, as nossas preocupações, a nossa militância. E aí um dia já me falou: Ju, a gente tem que escrever alguma coisa juntos. Eu, que sou filha de cariocas, pensei que fosse aquela maneira de falar, passa lá em casa, né? E que não é absolutamente para a gente passar, mas uma semana depois, ele tinha um projeto, e era um projeto de trocarmos cartas. E foi assim que nasceu o livro que a gente está apresentando para vocês aqui hoje, que é Ao Brasil com Amor. Nós trocamos cartas durante o momento que foi... a partir do momento que nós estávamos recém-vacinados, no primeiro verão pós-vacina na Europa, tínhamos acabado de vacinar, não sabíamos ainda como é que era esse novo mundo. A gente estava testando, eu brinco, a gente estava testando a temperatura do novo mundo, né, com a pontinha do pé, não sabíamos o que viria. E nós trocamos essas cartas até as vésperas da eleição brasileira, em outubro do ano passado. E aí é o livro que a gente está vindo apresentar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre esse gênero, cartas. A gente tem falado em muitos espaços desde então, desde que a gente lançou o livro. E para cá, para Paracatu, a gente resolveu trazer uma apresentação diferente, espero que dê certo. Nós decidimos escrever cartas inéditas. Então, a gente vai apresentar para vocês cartas que a gente escreveu agora. Vamos ver se vai funcionar. Mais ou menos como a gente fez as cartas do livro. A gente não participou do processo de escritura um do outro. A gente realmente escreveu para o outro e mandou. Não da forma convencional de como vocês estão com o envelopinho, com o selo aí de vocês, mas o envio foi mais moderno, digamos assim, foi por e-mail, mas todo o resto nós respeitamos a dinâmica da carta. E foi o que nós fizemos agora e é o que a gente trouxe para vocês. Depois que a gente lê, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Obrigada, gente. Só para completar o que a Juliana já colocou, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, e ver tantos rostos familiares, tantos novos amigos e também os estudantes. Já vamos entrar nesse debate aí sobre os envelopes que vocês receberam, mas, e só mesmo para completar o que a Juliana disse, antes de a gente entrar nas cartas, eu fui pegar o livro para dar uma lida de novo, antes de toda apresentação eu faço isso, e eu me assustei como os temas das cartas que nós trocamos, eles continuam presentes e eles continuam sem respostas. E aí a gente descobre que, obviamente, aquela nossa esperança, aquela nossa vontade de resolver as coisas, etc., ela, obviamente, tem que ser colocada num contexto
de todas as dificuldades que o mundo atravessa. E aí a gente decidiu que, em vez de contar ou ler as cartas que nós já escrevemos, nós vamos ler cartas, como a Juliana colocou, escritas aqui para o momento. Com um detalhe, elas obviamente são mais curtas, e hoje eu acho que eu posso já dizer que eu conheço muito melhor a Juliana e ela me conhece muito melhor do que eu no começo da troca de cartas. Isso, de alguma forma, é uma vantagem, certamente, porque a carta ela é inclusive escrita de outro jeito, mas também eu descobri que as nossas angústias são mais explícitas quando a gente escreve sobre elas. E aí, então, eu vou ler a primeira, depois a Juliana vai responder, eu vou ler mais uma. São cartas curtas. Eu espero que vocês gostem e espero, acima de tudo, e essa é a questão dos envelopes que estão com vocês, que vocês saiam daqui querendo escrever uma carta para alguém. Qualquer um. A carta já está selada. Vocês só precisam escrever e colocar no correio. Não é patrocínio dos Correios, tá? Só para vocês saberem. Mas é para sair daqui e tentar escrever. Pode ser um bilhetinho, pode ser uma carta de 7 páginas, mas escrever para alguém. E a gente vai dizer por que a gente precisa voltar a escrever para alguém. Vale anônima também. Ah, vale. Opa, se vale. Então, vamos lá. Paracatu, 24 de agosto de 2023. Querida Juliana, estou com saudades. Essa palavra poema que coloca toda a sua energia na esperança de que algo pare no tempo, como diria Mário Quintana, ou que se repita numa suspensão do próprio tempo. Estou com saudades das tuas cartas. Da última vez que trocamos correspondências, elas se transformaram num livro, em palestras, em viagens, em festivais, em sonhos. Mas apesar da alegria imensa com o fato de que elas ganharam vida própria, hoje eu sinto um vazio. Era por elas, as tuas cartas, que eu passava a compreender quais eram as perguntas que teríamos de fazer diante de tantos desafios. Lembro-me de uma crônica no qual o Veríssimo dizia que levava o radinho de pilha para o estádio para saber o que ele estava pensando do jogo. Talvez tuas cartas sirvam para isso, num mundo em um estado permanente de sublevação. Por isso, te escrevo numa tentativa de retomar o diálogo. E, uma vez mais, escolho o caminho das cartas como ponte. Ao longo dos séculos, foi por elas que pudemos escutar o coração, a alma e o medo daqueles que foram protagonistas de suas épocas. Ao ler J'accuse, sentimos como cada palavra é carregada de indignação. Algumas cartas ainda entraram para a história como marco zero de uma longa noite de terror. Em 1914, uma carta curta do Kaiser da Alemanha para as autoridades austro-húngaras sinalizava que Berlim estava pronta para apoiar os vizinhos em uma ação contra os sérvios. O resultado daquela cartinha, o início da Primeira Guerra Mundial. Uma carta, portanto, escrita com sangue de milhões de pessoas. Sem entender como o niilismo poderia ser uma opção, o Gandhi escreveu de forma desesperada para Adolf Hitler alguns anos depois, na esperança de convencê-lo a buscar a paz. Ele jamais receberia uma resposta. Mussolini, porém, foi quem recebeu uma cartinha do alemão, um dia antes de o nazista iniciar a sua invasão da Rússia em 1941 e relatando ali os seus planos. Ali, naquela carta, podemos ver, ler e sentir o mal em seu apogeu. Mas existem aquelas cartas que marcaram novas conquistas. Parte da voz erótica da mulher no século XXI ocorre na coragem das cartas da escritora Anais Nin para Henry Miller. Em correspondências, a arte de Frida Kahlo ganhou palavras. Nas cartas de Mandela para Winnie, enquanto ele esteve preso por mais de 20 anos, essas palavras são de coragem, resiliência, esperança, jamais de desespero. Juliana, há quem diga que a era das cartas foi encerrada com as novas tecnologias. Olha que ironia.
nunca foi tão instantânea a comunicação. Mas você reparou como está difícil conversar? Reparou como as aulas de oratória estão lotadas enquanto se escutar saiu do programa escolar? Notou como um silêncio que nos diz tanto não é mais ouvido? Por isso, uso essa folha para te propor que mergulhemos na construção de pontes, erguidas de forma sólida com a nossa indignação e com a convicção de que a surdez nos exterminará. Da mesma forma que me recuso a abandonar minhas utopias, rejeito a ideia de que o nosso destino está pré-determinado. A situação mundial nos revela que precisamos reinventar urgentemente o futuro. E como bússolas, lupa e binóculo, tuas palavras me guiam na formulação das perguntas certas. Desde a última vez que trocamos cartas, me mudei. Por favor, anote o meu novo endereço. Alameda da Eterna Esperança, 80A, bairro Jardim Secreto, fronteira da Foz, Mundo. Com tuas cartas sinfônicas, ou num papel em branco, na forma de uma semibreve, te peço, cure essas saudades. Paracatu, 25 de agosto de 2024. Querido Jamil, na primeira vez, eu tinha uns 11 anos, e era o final do primeiro ano na escola nova, onde eu não havia sido feliz. Eu era tímida e não tinha me enturmado. Metade daquele ano, havia passado os recreios sozinha, lendo no pátio. E essa é a melhor lembrança que eu tenho daquela escola. Aconteceu que na primeira semana de férias, chegou uma carta para mim. Era de um menino da minha classe, seu nome era André. Um menino bonito, de olhos azuis, que eu, novata, estranhava não ser popular. Depois entendi que ele era CDF. Não sei se os jovens ainda sabem o que significa essa sigla. Ela significa cu de ferro. Era usada para qualificar quem tirava notas boas ou demonstrava interesse nos estudos. Golpe na popularidade de qualquer criança dos anos 90. Pois na carta ele dizia que gostava de mim e me convidava para um sorvete, com dia e hora marcados, na Trianon, uma lanchonete que ficava bem perto da minha casa. Eu poderia ir a pé, se minha mãe deixasse eu ir a pé, o que não era o caso. Poderia pedir para ela me levar, ou ir sem avisar. Meus pais estariam trabalhando, o sorvete era de tarde, e eu já não era uma boa cumpridora das normas. Mas desde o primeiro momento eu sabia que eu não iria. Não apenas porque era muito criança, mas principalmente porque era tímida demais para aquilo. Nunca tinha falado com o menino antes, imagina se ia tomar um sorvete com ele. Tinha dor de barriga só de considerar. Mesmo assim, por todo aquele verão, reli o bilhete maravilhada pela sensação de ser pensada por uma pessoa aleatória no mundo, sem que tivesse me esforçado minimamente por aquilo, de ser gostada por alguém. Um menino com quem eu tinha falado 4 ou 5 vezes. Tantas décadas depois, ainda não sou capaz de dar nome ou definir esse sentimento de distinção. É assunto do corpo, das coisas que existem da categoria do indizível. Talvez a gente só possa esquecer o que podemos antes nomear. Sem palavra que expresse, sobra o afeto impregnado na pele e a curiosidade própria dos seres humanos minimamente saudáveis. Eu lembro de olhar para mim mesma com uma curiosidade inédita. O que ele teria visto? Fantasiei 1 milhão de vezes aquele sorvete. E em todas elas eu morria de vergonha ao imaginar a cena. Mas gostava de imaginar mesmo assim. E dei a ela um monte de versões. Eu não lembro que fim teve a história que começou com a primeira carta que eu recebi. Não acho que cultivei por muito tempo aquela paixonite. Provavelmente continuei sem falar com o menino até a formatura. Ou talvez ele tenha mudado de escola. Mas lembro até do sabor do sorvete que nunca tomamos. Suas cartas são como essa primeira, querido Jamil. Elas me encorajam a imaginar futuros. E imaginar futuros me implica, me afeta, marca minha existência e me faz sorrir. O futuro que sonhamos juntos na nossa correspondência até aqui, tampouco se realizou. Ainda tem guerra por toda parte, a cadela do fascismo, como sabemos, está sempre no cio. Ontem, mais um jovem preto foi assassinado pela Polícia Militar Brasileira. Enquanto estamos nessa sala, mais uma mulher está sendo agredida ou estuprada no nosso país. Eu continuo obstinadamente estrangeira.
No entanto, imaginá-lo faz com que ele exista em alguma parte. E meu desejo de habitar esse futuro é o que mantém o coração no lugar certo. Uma vez te escrevi que a desesperança é contra-revolucionária. Para além do resto, é esse o perfume que sinto quando o carteiro me traz suas boas novas. Esperança, Jamil, do verbo esperançar, como nos ensinou Paulo Freire. Juntar-se com outros para fazer de outro modo. Com amor, Juliana. Querida Juliana, sabe onde eu estou nesse momento? Naquele estado que você já experimentou ao se questionar o motivo pelo qual aquele garoto se interessou por você. O que fiz de certo para merecer ser o destino de tuas cartas e de tua esperança? Talvez jamais saberei a resposta para isso, mas o que eu sei é que você tem toda a razão em um dos aspectos de tua indignação. Fazer de outro modo não é mais apenas uma opção. É uma questão de sobrevivência. A ausência do diálogo tem sido catastrófica. E tenho constatado isso diariamente nos corredores da ONU por onde eu passo. Um teatro de surdos abala a diplomacia mundial. Outro dia, numa reunião sobre violações de direitos humanos, nós, da imprensa, fomos chamados por governos para anunciar que quando um certo país fosse tomar a palavra na ONU, os diplomatas que faziam parte daquela aliança do bem abandonariam a sala. Era um ato de protesto contra um determinado governo que estava violando os direitos humanos de suas populações. Aí fiquei pensando, será que naquele dia alguém deixou de ser torturado graças ao abandono do diálogo? Orgulhosamente, os manifestantes nos diziam, deixamos eles falando sozinhos. Mas e as vítimas? Essas sim abandonadas. O que pensariam elas daquele teatro macabro? Outra surdez que tem prevalecido se refere ao drama da fome. Silenciosa? Só para quem nunca teve um filho e não toleraria ouvir um choro de fome. Silencioso? Só para os hipócritas. No mundo que produz alimentos para 2 planetas, como aceitamos que mais de 700 milhões de pessoas vivam um estado de profunda fome? Preferimos gastar 2 trilhões de dólares em armas em apenas um ano. Sabe o que seria possível fazer com esse volume de dinheiro? Erradicar a fome. Quem morre de fome, portanto, morre assassinado hoje. E num silêncio cúmplice. Será que a pandemia não nos ensinou nada sobre a vulnerabilidade? Será que a destruição gerada pelo bolsonarismo e pela desinformação não gerou uma sociedade mais consciente dos riscos para o futuro de seus filhos? Assim como você, porém, me recuso a abandonar a esperança. De fato, vejo sinais claros para termos motivos para manter esse sentimento. O principal sinal é a constatação de que o fracasso de nosso sistema é explícito. E em nossa sociedade, isso já é um passo importante. Dos ventos revolucionários e de almas prontas para uma insurreição, o sentimento é que o contrário de uma sociedade pobre não é uma sociedade rica, mas uma sociedade justa. Isso é colocar o amor no centro da equação para se calcular, por exemplo, o PIB de um país. Mas tem uma nota, tem um aspecto extra de esperança, Juliana. Os espiões voltaram a escrever cartas. Já não confiam mais no sistema que nos fez acreditar que era infalível. Não posso, porém, terminar essa carta sem te dizer o que eu aqui do outro lado vejo como reflexo daquela menina que se questionava. No espelho, o que está refletido para todos nós é uma dedicada jardineira que permite que a alma de quem ela cuida exploda em cores, que a insurreição tenha eco e que a trilha ganhe pequenos vagalumes para mostrar o caminho no meio de uma floresta escura. Vou ficando por aqui. Ia te convidar para um sorvete. Mas talvez ainda não seja a estação adequada do ano para isso. Ou simplesmente eu esteja ainda tentando assimilar o que te leva a me escutar. Ainda assim, sinto um desejo irreprimível
de te agradecer por percorrer a cidade pela noite, acendendo os postes. A gratidão é a memória do coração, e nele, tuas palavras estarão sempre presentes. Paracatu, 25 de agosto de 2024. Querido Jamil, uma vez eu briguei com a minha melhor amiga. Estava magoada e me sentia culpada por tê-la magoado. Fui desastrada. Escrevi um monte de cartas e cada uma delas afastava mais e mais minha amiga de mim. Na tentativa de recuperar nossa relação, queria lhe mostrar que ela estava errada e que meus motivos, sim, eram justos e certos. Uma grande bobagem. Nada do que eu escrevi era o que eu queria dizer. Quando queremos a paz, é preciso renunciar à vitória. É preciso recuar um passo para que o outro se encoraje na nossa direção. É preciso palavras que demandem do outro resposta e não capitulação. Essa série de cartas à minha melhor amiga foi meu mais mal-sucedido projeto de escritura. Às vezes eu penso que estamos todos assim, escrevendo cartas para nós mesmos, num exercício estéril em que só nos interessa o eco de nossa própria voz. Vaidade, egocentrismo, narcisismo, intolerância são palavras que usamos para qualificar o outro que não nos escuta. Mas nós também não escutamos ninguém. Escrevemos pelo like, para que o outro curta. Ou, o que parece ser a maior ambição das nossas palavras na manhã desse século XXI, escrevemos para que o outro compartilhe as nossas ideias. Não temos desejo pela conversa, curiosidade pelo contraditório. Não reconhecemos a alteridade. Não aceitamos resposta que não seja adesão. E o algoritmo entende que quanto mais adesão temos, mais nossas palavras merecem visibilidade. Não importa se são palavras de ódio, se são palavras de ruptura, se são maliciosas ou mentirosas as palavras que cometemos. A carta é o único texto que começa e termina com o nome próprio. Isso não é coisa de rasa importância, como diria o Rosa. 2 nomes próprios e diferentes. Entre um e outro, há desejo, intimidade e intenção. É o desejo de comunicação que preenche o espaço entre um nome e o outro. Daí o desafio e a beleza da carta. O destinatário não é um leitor sem corpo, como é o destino de tantas palavras que escrevemos na era das redes sociais, mas o corpo de um leitor. Precisamos convocá-lo, seduzi-lo, comovê-lo. A carta precisa afetar o corpo do outro, e por isso tudo importa. O ritmo, a pontuação, a saudação, a despedida. Uma vez enviada, a carta se transforma em documento. Não é possível voltar atrás. Eu penso que deveríamos escrever sempre assim. Cada vez que nos sentamos diante da folha em branco, deveríamos ter o compromisso e a responsabilidade do missivista. Sabe, Jamil, sempre que me perguntam o que você quer dizer com isso, eu repito para mim mesma, o que será que eu quero dizer com isso? Essa pergunta devia guiar cada palavra que escrevemos. Diante do desafio de desarticular a violência, os preconceitos e os fascismos, muitos de nós preferem deixar a sala. Não tenho paciência, não adianta falar com eles, dizemos com preguiçosa resignação. Concordamos que todas as cartas de amor são ridículas e paramos de escrevê-las. Ignoramos que o amor é o que fazemos com ele e que nossa única ferramenta é a linguagem. Parece que o amor não nos serve de guia. O ódio é mais fácil. Sopramos palavras de ódio displicentes, como fazemos com aquelas florzinhas dentes de leão. Deixamos que o vento espalhe os afetos tristes, sem nos implicar com o solo onde vão cair e criar raízes, nosso rancor e nosso ressentimento. Já o amor, nos acostumamos a considerar como algo sobrenatural, um sentimento substantivo, a flechada do cupido que nos atinge nossa revelia. Mas eu gosto de pensar o amor como teoriza Bell Hooks, como um verbo de ação, algo que podemos aprender e ensinar, uma decisão, uma ação que empreendemos com intenção. O amor como que colocamos nossa correspondência, querido amigo. O amor que endereçamos ao nosso país no título que escolhemos para o nosso livro. O amor pelas palavras que nos levou à decisão de trabalhar com elas. O amor que nos trouxe a Paracatu para falar uma vez mais dele, do amor. Você sabe que eu confio nos poetas. Acho que o caminho que tantos imaginamos à frente, na verdade, só existe quando olhamos para trás. Ou como no trecho mais conhecido do poema do Antônio Machado,
O caminho se faz ao caminhar. Talvez seja essa uma das maiores angústias da vida. Por isso inventamos os deuses, o relógio, as agendas e as carreiras. Pela ilusão de um destino, o holograma de uma trilha por onde poderemos ler as placas indicativas de siga, é por aqui, caminho certo. Mas lá na frente não há nada ainda. Quando olho para isso que chamo de minha vida, a parte mais relevante e bonita é justo esse esforço de construção. Importa o que estamos fazendo nesse exato momento, porque no momento seguinte podemos contar. E por isso não há vida sem o outro, para quem contar nossas histórias. Por isso volto aqui, Jamil, para refazer meus passos diante dos teus olhos, te falar das minhas esperanças e das ilusões perdidas. Quero te fazer sorrir e mostrar as cicatrizes adquiridas depois de 4 décadas vivendo em um corpo de mulher, para que você me testemunhe e me faça existir na materialidade da palavra escrita, no rastro que deixa o afeto nas nossas lembranças. Você pergunta o motivo de tê-lo escolhido como destinatário das minhas cartas. Talvez seja pelo amor da sua escuta, pelo amor que você coloca no teu trabalho, pelo amor que você me transmite pelos teus ideais, pelas tuas utopias, pelos teus filhos, por nossa terra comum, por nossa língua brasileira. Pode ser porque nossa conversa inspira o meu texto, que é o que de mais bonito alguém pode fazer por mim. Mas eu não sei. O amor é uma ação, mas quem há de negar que também tem seus mistérios. Quanto ao sorvete, não tem estação certa para o que gostamos. E eu adoro sorvete. Vamos? Com amor, Juliana. Bom, está encerrado, né? Eu vou tomar sorvete, depois a gente Então, volta. quando nós escrevemos essas cartas, nós estávamos na Europa ainda, né? Então, assim, a parte da estação certa, Jamil, não ficou muito legal aqui em Paracatu. Tem razão. Então, eu queria dar 2 palavrinhas. Primeiro, assim, está sendo um grande desafio falar depois da mesa da Luana e do Tino, né? Que foi super bonita. Acho que algumas pessoas estavam aqui na mesa anterior. E quando a mesa deles começou, também tiveram essas badaladas do sino, né? E o Tino falou do sino como uma das primeiras formas da gente comunicar alguma coisa, né? Uma forma primitiva de comunicação, que era pelos sinos que a gente comunicava os nascimentos, os falecimentos, a hora, né? Enfim, que era uma forma de comunicação mais primitiva antes dessa revolução que nós temos hoje, que permite que a gente, inclusive, veja o rosto de alguém que está tão longe. E eu estava pensando que a carta também é uma dessas formas primitivas de comunicação, né? Durante muitos séculos, a única maneira de conectar pessoas que estavam distantes umas das outras era por meio da carta, né? Não tinha uma outra forma. As cartas iniciavam guerras, interrompiam guerras, né? Nós temos relatos de pessoas que ficaram escondidas, acreditando que ainda estavam numa situação de guerra, porque não chegou aquela comunicação de que a guerra tinha terminado. E eu estava pensando sobre isso, que é verdade, a carta tem essa utilidade, né? Assim, de mandar uma notícia, de comunicar alguma coisa. Mas que não é só por isso que nós escrevemos cartas, né? No livro, tem um capítulo onde eu falo que todas as pessoas que eu já amei têm uma carta minha. E que ninguém jamais conquistou o meu amor sem me deixar escritas as suas palavras. Eu sempre escrevi cartas, eu sempre gostei de cartas, mas eu escrevia cartas, inclusive, para quem estava no quarto ao lado. Eu já escrevi carta para minha mãe, carta para o meu pai, carta para o meu marido, carta para a amiga que eu ia encontrar na escola. Porque talvez tenham coisas que a gente não possa dizer de outro jeito, que não seja pela palavra escrita, ao menos no meu caso. Na carta a gente organiza o que a gente quer dizer, e talvez não só organize, talvez a gente acesse o que a gente quer dizer, talvez a gente não seja capaz de dizer de outra forma que não seja pela palavra escrita. E, ao mesmo tempo, quando a gente escreve uma carta para alguém, eu acho que é um gesto de amor, de respeito, de generosidade, até quando é uma carta de briga, até quando é uma carta onde a gente quer dizer uns desaforos para aquela pessoa. Não deixa de ser um tipo de deferência, porque quando você escreve, você deixa com o outro
um documento, um testemunho seu, que ainda que esse outro saia da sua vida, ainda que esse outro morra, essa parte sua ficou com ele. E essa parte sua não é uma camisa, não é uma sandália, são suas palavras. O que de mais íntimo você pode deixar para o outro que não, as suas palavras, né, o afeto que você colocou naquele momento. E talvez por isso a carta resista. Talvez por isso, mesmo com toda essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, a gente pode pegar um telefone e ligar gratuitamente. Eu lembro que quando eu era criança, eu sou de Brasília, mas a minha família é toda do Rio de Janeiro. E eu lembro que quando a minha avó ligava, a minha mãe falava: rápido, rápido, é interurbana, é muito caro, é muito caro. A gente tinha que falar: oi, vó, tudo bom, que saudade, porque era muito caro. Então, hoje não, hoje eu posso ligar para o Jamil em Genebra e é praticamente gratuito, né? Eu posso não só ligar, como eu posso vê-lo. E ainda assim, nós escrevemos cartas. Eu estou falando por mim, mas eu acho que estou falando por muita gente. Então, enfim, eu queria dar essa pequena introdução e fazer essa reflexão sobre essa natureza da carta, né? O título da nossa mesa é Carta como Gênero Literário, Intimidade e Diálogo. Aí você pode pensar: puxa, mas diálogo, né, não é uma coisa um pouco unilateral, né? Porque você escreve para o outro. É a primeira badalada, né? Na terceira a gente tem que levantar e sair correndo para o sorvete. Mas não, porque quando a gente nunca escreve para o outro como um ponto final. Se eu escrevo para a Paloma, eu espero uma repercussão daquilo. Se a Paloma não me responde de volta, isso também é resposta. Então, a carta é um tipo de comunicação onde o diálogo é imprescindível, porque a intenção da carta é uma intenção de diálogo. E eu acho que isso que a gente estava conversando é algo que estamos desaprendendo a fazer. Talvez a comunicação mais imediata, quando a gente está conversando um com o outro pessoalmente, ou até naquela mensagem do WhatsApp que eu escrevo, você me responde, ainda ali falta escuta. Mas a carta, ela é um imperativo de escuta. Quando você escreve uma carta, mesmo que você mande ela pelo WhatsApp, eu já escrevi cartas pelo WhatsApp, textos enormes, e eu falo: estou te mandando uma carta. Mas quando você se dispõe a sentar para escrever uma carta, é um imperativo de resposta. A não resposta também é resposta. O tempo que você demora também é resposta. Eu tenho uma amiga, eu coloco isso no livro também, que ela diz que é muito grave, depois do beijo, quando você fala beijo, Juliana, é muito grave colocar um ponto final, que nunca se coloca um ponto final depois do beijo. Então, assim, todos nós, eu acho que temos a nossa maneira de significar e de ler as coisas que nós escrevemos e lemos. Então a carta como diálogo, sim, eu acho que a carta, ela sempre tem essa intenção de diálogo, de intimidade, com certeza, porque quando nós entregamos a nossa palavra para o outro, a gente entrega a nossa intimidade para o outro. E como gênero literário, eu fiquei pensando, né, o que transforma um texto num texto literário? Né? O que é? É a justeza da maneira como a gente escreve, né? É a nossa competência na escrita? É a beleza? É a relevância? É a pertinência? O que, Jamil? O que é que transforma um texto num texto literário? Um gênero textual no gênero literário? O que você acha? Isso eu vou passar para a Paloma, para ela responder. Não, olha, eu acho que tudo que a Juliana colocou é absolutamente importante, mas eu também queria colocar uma questão que é um pouco dessa provocação, e aí, principalmente para os estudantes que estão aqui. De que nós estamos falando aqui de cartas, obviamente, mas estamos falando também da escuta, do diálogo, como a Juliana colocou, mas da tolerância a escutar alguém que tenha uma opinião diferente da tua e que pode continuar sendo teu amigo, que deve continuar sendo parte de uma construção de uma democracia. Os anos que a gente viveu foram muito duros e talvez como até reação a gente criou uma resistência importante
né, e que absolutamente foi fundamental. Mas está na hora de falar e escutar, acima de tudo. Para quem não me conhece, eu moro em Genebra, na Suíça, mas ali é a sua base. Então, dali eu viajo para muitos lugares, fazendo coberturas, obviamente, como jornalista. E eu estava uma vez, logo depois não, foram alguns anos depois, na Bósnia, no massacre em Srebrenica. E ali você tem uma situação que não é apenas de um ódio, é de um massacre. Né? Massacre, de um genocídio. E a pergunta que todos os professores de todos os colégios fizeram depois daquele massacre era: como é que eu vou ensinar para uma classe que tem cristãos e muçulmanos, pais que eventualmente participaram da morte de uns ou de outros? E eu fui perguntar para um professor, perguntei para ele: e aí, como vocês fazem? Ele falou: olha, cada um tem o seu jeito, mas eu sempre falo o seguinte, todo dia de manhã: olhe para a criança, olhe para a pessoa que está ao teu lado. Ela vai ser a tua vizinha e teu vizinho pelo próximo ano inteiro. Precisa perguntar exatamente o que aconteceu? Sim, mas precisa voltar a conviver com aquele ser humano que estava do lado dela. E que essa construção não é simples e não existem atalhos para aquilo. Então é um desafio gigantesco, mas essa escuta vai ter de fazer parte de qualquer construção que a gente vê pela frente. Não quer dizer anistia, não quer dizer saltar a justiça, não quer dizer deixar de punir quem matou, nada disso. Mas é voltar a escutar como forma de construção. Então, eu não sei se a Paloma quer falar, se a gente abre aqui para o diálogo. Sei que o Cacai tem boas histórias de cartas também. Enfim, adoraria. Bom dia. Eu ontem falei para o Jamil e para a Juliana que quando eu recebi a programação, o primeiro evento, a primeira mesa que eu marquei para ver foi essa mesa deles, porque eu me interesso muito pelo assunto das cartas. E aí contei, e vou contar agora para vocês, é isso, né? Você quer que eu repita tudo que eu disse? Eu te repito. Nós temos na Bahia a Fundação Casa de Jorge Amado, que foi criada com o papai vivo. Inclusive, toda a coisa da fundação que é voltada para a cultura e para o escritor baiano e para os jovens escritores brasileiros, foi uma exigência dele, que não queria uma casa de culto a uma personalidade que ele nunca foi nem nunca se sentiu. Ele doou todo o acervo dele para a fundação e já perto do fim da vida ele doou 50 caixas de cartas que ele recebeu e também rascunhos de cartas que ele escreveu. Elas somam umas 30, 40 mil cartas de uma vida inteira de um missivista enlouquecido. Eu digo enlouquecido porque papai recebia muitas cartas e ele respondia todas elas. Ele nunca deixou uma carta sem resposta, mesmo que fosse uma carta que o xingasse, que dissesse mal dele. E aí, quando ele deu essas caixas, ele disse para a diretora da fundação: eu tenho uma exigência, é que isso só seja aberto 50 anos depois da minha morte.
Aí a Miriam Fraga, poeta baiana, uma pessoa maravilhosa, que foi, desde o início da fundação até a sua morte, a nossa diretora, ela disse, olha, Jorge, tem um problema muito sério aí. É que 50 anos depois da sua morte, eu também não vou estar viva. João e Paloma, nós somos só 2 filhos de Jorge Zélia, também não vão estar vivos. E aí as pessoas que podem ter discernimento do que é publicável ou não dessas cartas, não vai ter, a gente não vai ter quem tem o critério. Por outro lado, a Fundação, ela, nesse acervo documental, ela tem servido a muitos pesquisadores, tanto pessoas universitários, mestrandos, doutorandos. A gente tem uma circulação na Casa Jorge Amado muito grande de gente que pesquisa. E essas cartas seriam fundamentais para a pesquisa. Papai pensou e disse, você tem toda a razão, então vamos fazer o seguinte, só abre depois que eu morrer. E aí fica a seu critério quando elas serão abertas. E a Miriam, ela ainda viveu bastante tempo depois do papai e nunca teve coragem de abrir as caixas. E depois ela ficou muito doente e se foi também. Quem a substituiu foi a Ângela Fraga, filha dela, que já trabalhava, era o braço direito dela na fundação. Logo depois que a Miriam morreu, a Ângela me chamou e disse, vamos abrir as caixas? Eu disse, vamos, eu acho que já está mais do que na hora. Algumas coisas já tinha ido gente procurar, eu me lembro de um pessoal que estava fazendo uma coisa sobre Glauber, e dizia, mas tem carta? E a gente dizia, mas a gente não sabe, não conhece. Abrimos, e papai era organizadíssimo. Se ele não fosse escritor, certamente seria arquivista. Porque ele, arquivista e, sei lá, colecionador, ele gostava de colecionar, ele não jogava nada fora. E ele deixou as cartas muito bem organizadas. Isto é, não era um monte de papel assim, tinha muita coisa já com marcado de quem era e tudo, e nós conseguimos muito rapidamente separar a correspondência de Érico Veríssimo, preciosíssima, porque cartas que começavam antes dos anos 40, 2 amigos, um na Bahia, ou no Rio, que papai, e outro no Rio Grande do Sul, e com coisas lindas. Eu não vou ficar citando muita coisa, senão eu vou me alongar e o sino vai bater. Por exemplo, tem cartas, as cartas com o Érico foram, pelo tempo, indo adiante. E aí tem uma carta dos anos 40, quando o papai chegou na Europa, exilado, em que ele passou na Itália, ele estava numa livraria e tinha um retrato do papai dizendo Jorge Amado, il più noto scrittore brasiliano, quer dizer, o mais importante escritor brasileiro. E aí ele continuou andando e na livraria seguinte, na outra rua, tinha um retrato do Érico e dizia Érico Veríssimo, il più noto scrittore brasiliano. E o papai então escreveu isso para o Érico, dizendo, veja, Érico, eu só consegui ser o melhor durante 5 minutos até eu chegar na outra livraria. E aí você chega e tem uma hora em que eles falam da gente. O papai chamava o Luiz Fernando de João, que era o nome do meu irmão, e o Érico, para o papai, também chamava o Luiz Fernando de João. Então era como vai o seu João e o seu João. E tem uma carta linda que ele diz, menino, o meu João continua gordo e preguiçoso, mas ele tem escrito umas coisas ótimas. Eu acho que esse menino
acaba sendo um escritor, você acredita nisso? Aí o papai responde, é claro que eu acredito. Eu já li coisas do seu João e são muito boas, ele tem um senso de humor fino. E aí você tem tudo isso registrado em cartas, isso são documentos. Quero dizer que o livro do Érico está pronto, praticamente pronto, inclusive porque a família do Érico tem interesse, a gente ainda não se reuniu, em juntar a parte que está lá. Porque o problema das cartas é que vocês resolvem juntar e vocês têm uma carta do outro. Mas nós temos as cartas que papai recebeu e temos as cartas que ele ditou para a secretária. Então, o rascunho ficou. Fora outras coisas que o papai botou em separado e me deu antes de morrer. O primeiro livro de cartas, primeiro e único que foi feito até agora, foi o livro das cartas com Saramago. É um livro pequeno, porque é um livro de amigos que foram ser aqui, de dois escritores que se admiravam, mas que só foram ser amigos na idade já bem adulta, né? Quando já eram maiores. Então, são cartas que quem conhece o Saramago assim, de longe, não vai acreditar, porque são engraçadíssimas. E a história é bonita da coisa do Saramago. A gente pegou e juntou tudo. Eu digo a gente porque trabalhou comigo nisso a Beth Capinã, ex-mulher do Carlos Capinã, que trabalha na Fundação. E aí a Beth disse, olha, está praticamente pronto, mas tem uns buracos de umas cartas do Saramago, do Jorge para o Saramago, que a gente não sabe o que é que ele disse. Então, eu escrevi para Pilar, que é muito minha amiga, e disse para ela, ô Pilar, você tem as cartas do papai para o José? E ela me disse, olha, parece mentira, mas eu entreguei ontem para a Biblioteca Nacional Portuguesa as cartas, todo o conjunto de cartas do José, menos as do Jorge, porque pensamos aqui que podiam dar um belo livro. Pronto, era aquela coisa, cadê? Quem é a minha amiga, a Simone Paulino? Ela e eu, ó, a minha gêmea ali. São essas intuições que a gente tem, que sabe que vai dar certo. E, por um acaso, nesse ano, eu e a Pilar já tínhamos resolvido fazer uma casa Jorge José, literatura de língua portuguesa, na Flip, Paraty mesmo, né? E aí, com isso, com a urgência de ter esse livro, a Companhia das Letras endossou a ideia, Papai e José, editados pela companhia, e eles fizeram uma edição belíssima, cujo título foi dado pela Pilar, que é Com o Mar por Meio, porque eram cartas entre o Brasil e Portugal. Esse livro é uma beleza que ninguém pode acreditar. Depois disso, não consegui publicar mais nenhum livro. Temos um pronto da nossa parte. Precisava das cartas do outro lado, que é do Carlos Drummond. O livro com o Drummond seria um opúsculo pequenininho, não era muita coisa, porque tem correspondências longuíssimas, vocês vão saber que o do João Baldo Ribeiro deve sair o ano que vem, são 400 páginas, mas esse do Drummond era pequenininho, mas é uma joia. Cartões do Drummond escritos à mão, com desenhos, com poemas para a gente. Só que a gente não tinha pouca coisa do papai para ele, que estão com a família do Drummond. Eu mandei esse livro prontinho dizendo, peçam as outras cartas e a gente junta e a gente faz coisa de Natal. Todo mundo vai querer comprar isso. Eu nunca recebi resposta. Esse ano eu fiquei sabendo que era porque havia um desentendimento entre a editora
e a família, os herdeiros do Drummond. Mas se tivessem me dito, eu ia atrás, eu sou herdeira também. E todo mundo que herdou direito autoral de um escritor sabe que não herdou dinheiro, herdou trabalho. E um maravilhoso trabalho em manter viva a obra desse autor. Enfim, esse é o do Drummond. O terceiro é o do João Baldo, que vai ser um livro maravilhoso, engraçadíssimo, porque o João Baldo era engraçadíssimo, ao mesmo tempo é aflitivo, com grandes discussões sobre literatura, como escrever, o que fazer. Eu posso estender só um pouquinho? Me mostraram já uma plaquinha. 5 minutos? Então eu não vou me estender, não vou contar. Vocês, quando sair o livro do João Baldo, que a companhia me garante que vai sair agora. Autorizou? Oh, muito obrigada. Porque tem uma coisa muito curiosa. Eu pedi à Emília, que é a filha mais velha do João, disse, vocês sabem onde estão as cartas do papai para o João? Ela disse, Paloma, o papai era desorganizadíssimo, não tinha nada, está uma bagunça, mas se elas existirem ainda, estarão em Itaparica, na casa dele, onde eu vou passar o carnaval e vou procurar. Quando a Emília chegou sexta-feira de carnaval em Itaparica, me mandou a fotografia de uma pasta alta assim, escrito correspondência de Jorge Amado. Então temos tudo. E o que eu ia contar é que, entre outras coisas, tem toda a campanha do João Baldo para a Academia Brasileira de Letras, que é alguma coisa de você chorar de rir. Porque aí entra várias pessoas, aí entra a carta de Eduardo Portela, todo mundo que fazia a campanha dele. E aí você conseguiu... Não, olha, Jorge, papai em Paris, eu fazia a campanha no Rio, junto de João, papai escrevia para mim, segura o João, não deixa ele fazer bobagem. E aí um dia papai me escreveu e disse, vai na casa do João, porque parece que ele foi na casa do Roberto Marinho de tênis. E já perdeu 3 votos só por causa disso. Mas ele é maluco, vai para a casa do Roberto Marinho de tênis. Aí foi o Portela que ligou para o papai para dizer isso. E aí eu liguei para o João, e o João estava desesperado, já sabia, disse, comprei um sapato de cromo alemão, caríssimo, só para ir na casa do Roberto Marinho, e agora dizem que eu estou de tênis. E a história é que ele deu carona para o Neville de Almeida, que ele encontrou no meio da rua. Vai para onde? Eu vou para a casa do Roberto Marinho. Ah, eu vou com você. Como se fosse assim, né? E foi. E o Neville estava de tênis. E aí um acadêmico disse para o outro, aquele ali é o João Baldo. Aí o outro disse, de tênis? Disse, pois é. E aí tem tudo isso. E o papai e o João, a gente vê isso na correspondência, combinaram de fazer um livro a 4 mãos, os 2 autores, sobre a candidatura à academia. Esse livro vai entrar dentro do conjunto de cartas. E eu espero que elas saiam. E eu queria só finalizar dizendo que não eram só cartas para escritores. E aí, quando você falou, Juliana, eu lembrei muito, e vou dar só um exemplo. Nos livros do papai, as pessoas ficavam muito íntimas dele, escritor. Se identificavam com os livros e com o escritor daqueles livros. E escreviam. Eu tenho 2 amigas que eu devo as cartas. Uma se chama Inácia de Pano, ela é catalã, mora em Barcelona, uma pessoa que aprendeu a falar português e que leu os livros do papai, e que, quando o pai morreu, filha única de pais muito idosos já, e quando o pai morreu, ela se sentiu sem chão e escreveu para o meu pai uma carta. E o papai respondeu acolhendo ela.
E ela acabou vindo para o Brasil, ficou com a gente em casa, e é nossa amiga há 30, 40 anos quase, a Inácia. A outra foi uma pessoa que eu conheci na internet, que me procurou e disse: Paloma, você não sabe, mas você é minha irmã. Aí eu tomei um susto, porque, sei lá, papai não era um homem assim tão virgem, né? Podia ter ido por ali. Ela disse: não se assuste, eu troquei correspondência com seu pai a vida inteira e foi ele que me manteve viva. Eu fiquei muito impressionada. Essa moça chama Ione e ela é uma líder, ativista do movimento lésbico. E essa moça, quando era mocinha, foi expulsa de casa pelo pai, escreveu para o meu pai. E o meu pai, durante anos, escreveu para ela, dando força, dando motivos para ela continuar vivendo. E um dia a gente se encontrou no Rio e ela me levou um maço assim de correspondência do meu pai. E o meu coração, sabe, eu fiquei inteiramente coisa. Nos tratamos por irmã até hoje, é uma pessoa formidável. Eu queria dizer isso, que as cartas são documentos maravilhosos, que eu tive a sorte. Tem um livro, vou fazer propaganda, chamado Todo o Amor do Mundo, que eu não sei se ainda existe, porque as edições acabam e não refazem, que são as cartas do meu pai para minha mãe, quando os momentos breves que eles ficaram longe um do outro. Eles não conseguiam ficar um minuto longe um do outro. Então, quando o papai foi para o exílio, mamãe não foi, que João era recém-nascido. Então, do navio, a cada parada do navio, e parava muito, Senegal, não sei o quê, vinha uma carta do papai, mas uma carta quilométrica, dando detalhes, as pessoas do navio, a comida que ele tinha comido, tudo. Enfim, depois, quando fizeram a Casa do Rio Vermelho, mamãe ficou com a gente no Rio e o papai ficou na Bahia. Aí também ele escrevia pelo menos uma carta por dia para ela, dizendo o que fazer, tudo pelo correio. E quando não foi, ele escreveu para minha filha, quando a gente morava em Paris. A Cecília tinha 14 anos e recebeu um dia em casa uma carta do Clube dos Amigos de Alain Prost, porque naquele tempo a minha filha era louca pelo Ayrton Senna, a carta toda em francês, pelo correio. A gente morava a 1 quilômetro de distância, que a gente fazia a pé, evidentemente, e o posto do correio ficava entre um apartamento e outro. E o papai foi ao correio, postou a carta, e no dia seguinte Cecília recebeu e disse: ó, mãe, o que o meu avô me mandou, porque ela já sabia que era, né? Le Club des Amis de Alain Prost, a carta toda em francês, e terminava assim, assinado, Madame la chatte I. Chatte em francês é gata, chatte I é gatai. E aí era... E aí, essas coisas, a minha filha tem essa carta guardada junto do coração dela. É isso, essa é a história das cartas da gente. Muito obrigado, Paloma. Espetacular. Quantos minutos a gente tem? Encerrar, está escrito. Cacai, você quer dar meio minuto? Eu achei legal ouvindo vocês falarem. Há muitos anos atrás eu morava aqui em Patos de Minas, tinha 16 anos, a gente não saía de férias, porque não tinha grana e tal. A família ia para casa. Aí um primo meu se apaixonou perdidamente por uma amiga minha. E ficou o mês inteiro tentando ficar com ela, e ela dizia não para ele, falava que ele era um chato e tal. No dia dele ir embora, ele morava em São Paulo, ele pediu para mim assim: vou te fazer um pedido, escreve uma carta para mim, eu não sei escrever. Aí eu escrevi uma longa carta, falou: passa para sua letra pelo menos. Naquela época era correio, e ele mandou para ela. 10 dias depois ela bate lá em casa e fala: você não acredita, recebi uma carta, se ele tivesse falado aquilo eu teria me apaixonado por ele. Posso fazer um pedido? Responde para mim.
E aí é uma coisa incrível. Durante um ano, porque só viajava em janeiro, né? Esperando o outro ano. Durante um ano eu escrevi para mim mesmo. E fui apimentando a história e tal. E quando ela, no outro janeiro, ele voltou. No primeiro dia eles ficaram juntos, uma coisa tórrida e tal. Mas daí a 2 dias ela falou, não é possível, esse cara não é o cara das cartas. E deixou ele imediatamente. Mas o mais interessante é que eu contei essa história para o meu analista francês, o Eric Laurent, em Paris. E ele falou assim, bem, foi aí que você se apaixonou por você. Olha, Cacá, eu tenho uma longa carreira também de escrevente de cartas de amor, de ruptura, de arrependimento, de perdão. Eu tenho uma longa carreira também escrevendo carta para amigos e amigas mandarem. E comentando o que a Paloma falou, é impressionante como a carta resiste, né? Tantos documentos, tantas coisas se perdem, né? E as cartas resistem. Eu não sei, eu tenho um pensamento meio místico, meio supersticioso em relação às cartas. Eu acho que é tanto afeto que é colocado ali, tem tanta intenção colocada ali, que eu acho que uma pessoa que pega uma carta, né? Como você pegar a carta do teu pai, ou a carta... Enfim, é um papel que você não consegue se desfazer, né? Você não consegue jogar fora, você não consegue... Eu acho que só quem consegue se desfazer de uma carta é a pessoa que recebeu, né? E aí, pelos seus próprios motivos. Mas é um documento que não se perde. Eu estava escutando vocês falando agora e pensando, né? Eu sou filha de pais separados, então eu tenho muito poucas lembranças dos meus pais como um casal juntos. Mas uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, eu e minha irmã encontramos uma caixa de sapato com as cartas que eles trocaram quando ele morava no Rio e ela em Brasília. Uma caixa cheia de cartas, nós lemos todas. É um cúmulo da invasão, né? A minha mãe, quando viu, quase infartou. Mas é importante porque a lembrança mais viva e forte da minha origem, de uma origem amorosa da minha própria vida, foram pelas cartas que eu encontrei dos meus pais. Sem essas cartas, eu não teria essa memória amorosa de uma origem minha. Então, eu acho que já falamos o suficiente, né? Agora, o convite é que escrevamos uns para os outros, mandemos mais cartas, façamos isso. É isso mesmo. Muito obrigado a todos. Usem esses envelopes, já estão selados, como eu disse, e não é publicidade dos Correios, então façam uso deles. Nós vamos estar ali na livraria para autografar os livros de quem tiver um interesse. São as cartas que nós escrevemos ao longo de um ano inteiro. Eu digo que eu passei a minha pandemia ao lado da Juliana, com mais ou menos 1.000 quilômetros de distância, mas foi o que aconteceu e o livro é resultado disso. Não é apenas um livro de respostas, é um livro de perguntas, é um livro de indagações, é um livro que a gente tenta escutar um ao outro, e é isso que a gente convida vocês a todos, que façam isso. E, se der tempo, um sorvetinho.